Super bem-vindos ao DojoCast. Meu nome é Gustavo Castanheira. Sou o Anversa. Filosoficamente, Dojo significa o lugar onde se busca o caminho. O objetivo nosso aqui é trocar conhecimento, mas acima de tudo também curtir o rolê. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao DojoCast, o podcast da Dojo. Hoje eu vou dar uma improvisada. O podcast da Dojo que tem por objetivo a gente trocar ideias sobre dados e inteligência artificial. Bater papo, dar um pouco de risada, curtir o rolê e, acima de tudo, tentar transmitir um pouquinho de conhecimento. Hoje é um dia bem especial para mim, porque eu estou aqui junto com duas pessoas que são ex-sócio e sócio, mas são as pessoas que eu tive mais próximo em toda a minha carreira profissional e acadêmica também. Mas, além disso, hoje é aniversário da minha mãe. Minha mãe está fazendo 76 anos de idade hoje, a gente foi almoçar junto com ela. Parabéns para a mãe. Mãe, saúde, felicidade, muito amor, te amo muito. Minha mãe hoje falou um dado para mim, muito interessante. Ela disse, nossa, eu estou fazendo um ano a mais do que a média. Que a média diz que do Brasil, aqui o brasileiro normalmente até os 75 anos, hoje ela está fazendo 76. E tá super inteira minha mãe, né, cara? Minha mãe, para mim, é exemplo de disciplina. Enquanto ela vai para academia direto, né, fazer a funcional dela, eu estou remando para ir. Mas hoje é um dia muito especial mesmo, porque nós estamos aqui novamente com o Gustavo Castanheira, que ele não vai se apresentar, tem nos outros episódios, eu também aqui não vou me apresentar, tem nos outros também. Mas estamos junto com o Cristiano Rocha, que depois ele vai falar um pouquinho sobre ele. Cristiano, a gente já se conhece há 21 anos, começamos a nossa jornada na faculdade, e não somente como colegas, a gente fez vários trabalhos juntos, trabalhos de pesquisa, noites no laboratório fazendo projetos de caixinha de papelão, publicamos vários artigos juntos, tivemos uma experiência em conjunto no Canadá, que a gente foi para lá na mesma época, quase um projeto similar, mas a gente teve uma experiência bacana lá. Montamos um primeiro negócio, ao qual nós tocamos 4 anos. Depois nós estivemos envolvidos num segundo negócio também. O Cristiano também estava envolvido no projeto da Smart, mas na parte de tecnologia a gente estava desenvolvendo alguns produtos ali. Então ele esteve junto comigo. Depois o nosso destino nos afastou profissionalmente, mas hoje ele está aqui novamente no Brasil. Vai poder contar um pouquinho da história dele. Tá como passagem no Brasil aqui, né? 2 meses em Florianópolis. Dá pra ver, né? O bronze. Pegou bastante praia, pegou uma temporada excelente aqui de bastante sol. E está quase voltando agora lá para a Holanda, né? Mas aí teve a oportunidade de estar aqui junto com a gente para tocar essa ideia hoje. Então, Cristiano, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer imenso estar com vocês dois aqui novamente, tá? Mas com você principalmente. E para a gente começa te apresentando um pouquinho, fala um pouquinho da tua história, o que você está fazendo. Conta um pouquinho para nós aí. Primeiramente, obrigado pelo convite dos dois, né? Que, embora esteja de férias, esse tipo de convite não teria como recusar. Porque eu gosto muito de compartilhar informação, até porque, como eu estou lá fora, é sempre legal trazer o que está acontecendo para trazer esse tipo de papo, né? Para a gente discutir diferenças, mas muitas similaridades para todo mundo aprender. Mas então, falando um pouco mais do Cristiano, como o Matheus bem comentou, a gente foi colega, né, na graduação, ciência da computação, fizemos o mestrado. E depois eu acabei indo mais para a parte do serviço público, passei num concurso público do CIASC, que é o Centro de Informática e Automação do Governo do Estado de Santa Catarina, e eu sempre acabei ficando mais próximo da parte dos dados, ou seja, estava muito com a Secretaria da Fazenda, Sistema Contábil, de Planejamento, como é que poderia extrair insights desses dados. Na época não existia o termo engenheiro de dados, mas eu me considero desde o início um engenheiro de dados. Depois, claro, grandes volumes de dados na Secretaria da Fazenda, detectar a sonegação fiscal, então processamento de grandes massas de dados. Eu comecei a ir mais para a parte de Hadoop e tudo mais, aí onde foi que abriu as portas para mim para ir para a Holanda. Na época tinha muita demanda para esse tipo de profissional, e eu acabei indo para lá há 7 anos atrás, em 2018, completou agora 7 anos em dia 26 de março, alguns dias atrás. E lá eu acabei trabalhando na ASML. Muitos de vocês não devem saber que empresa é, mas provavelmente todos vocês estão usando alguma coisa que foi feita com produtos da ASML. Então, se você tem um produto da Apple, Samsung, qualquer smartphone, o microchip foi feito com uma máquina da ASML. Ela é uma empresa hoje que ela é líder mundial na indústria de litografia. Litografia é justamente isso, você imprimir no wafer, no silício, o microchip. Então, ela é hoje fator-chave no desenvolvimento tecnológico, principalmente nessa corrida de IA, porque hoje a gente sabe que tem uma carência da parte de microchips e a ASML é um player central nisso. E eu acabei
indo para lá para trabalhar justamente na coleta de informações dessas máquinas. Saiu até no New York Times que é a máquina mais complexa do mundo. A máquina, o último modelo, é vendido em torno de 170 milhões de dólares, uma máquina, mas para fazer uma fábrica você precisa de 40. E dá para entender, então, a complexidade que é isso. Então, eu acabei indo muito mais para essa linha, parte de engenharia. Hoje eu sou o Principal Engineer da parte de plataforma de dados e análise de dados da ASML. E então esse eu acho que é um resumo bem curto da minha trajetória. Acho que já deu para entender que hoje a gente vai conseguir colaborar bastante, porque o que está acontecendo lá, a ASML hoje é considerada a maior empresa high-tech da Europa. Muitos dizem que a Europa não tem, eu digo tem, a ASML é peça-chave nisso. E espero que hoje nessa conversa a gente possa explorar um pouco mais, claro, até onde eu posso revelar, né? Porque é também muita coisa bem sensitiva e crítica que eles fazem, mas eu vou trazer o máximo de informação aqui para a gente colaborar e todo mundo sai aqui, pelo menos, com conhecimento a mais. Né? Show de bola, cara. Eu não sabia desse preço aí para conseguir montar uma grande indústria, esse investimento, na verdade, né? E por isso que hoje, se for ver, a ASML tem só 5 clientes, eles faturam, no último ano, 30 bilhões de euros. 30 bi. Porque não é qualquer empresa vai conseguir fazer uma fábrica de microchip, porque o investimento é tremendo, então hoje muitas empresas preferem, que é o caso da Apple, eles não têm uma fábrica, eles acabam terceirizando o processo da manufatura do microchip, porque é muito investimento. E daí tem empresas hoje como a TSMC, que é a líder de mercado, que aí sim, eles fazem todos esses investimentos, eles conseguem fazer chips para várias empresas que precisam, setor automobilístico, Apple e qualquer empresa de geladeira e assim vai. Eu acabei não falando das regras, eu acho, antes para ti aqui, mas a gente tem 2 regras, mas eu estou improvisando uma terceira aqui, tá? A primeira regra é que toda vez que tu mencionar alguma coisa que seja algum termo técnico, a gente vai te pedir para explicar, porque a nossa ideia aqui é um pouco de educar, né? Através do bate-papo. A segunda que é para a gente curtir o máximo do rolê, isso já está um pouco mais implícito, e isso automaticamente gera a terceira, que é a gente ser o mais natural possível. Então é uma consequência da segunda, tá? Porque a gente está falando tanto sobre inteligência artificial, por que a gente não fala um pouco sobre inteligência natural, né? Mas para a gente começar, tu falou um pouquinho já da tua trajetória aí de 7 anos que tu tá lá na Holanda, na ASML, né? Isso. Fala um pouquinho assim, quando tu chegou lá, cara, como é que tu viu a maturidade do mercado europeu em relação a dados, inteligência artificial, como é que tu se deparou quando tu chegou lá? Era muito, se eu comparar com dias atuais, era vários passos atrás, né? E principalmente porque eles não tinham nada para centralizar os dados, para ter governança sobre esses dados. Então a preocupação na época é as máquinas estão produzindo dados, estão coletando os dados dessas máquinas, o que a gente faz com esse dado? E daí, vamos colocar em arquivo, vamos fazer as coisas mais primárias que pode se imaginar hoje. Na ASML isso, ou tu via isso um pouco no mercado? Como um todo, porque geralmente essas empresas mais de ponta, elas acabam sendo a referência do que está acontecendo. Claro que tinha alguns que eram mais expoentes e o resto mais atrás. Claro que como a Europa ela é sempre muito regulada, isso acaba ajudando a fundamentar a parte de governança, mas também demora muito as coisas irem para frente. Então, nesse meio tempo, eu não fiquei esses 7 anos na SML, teve um tempo que eu também prestei consultoria para o ING, que é o maior banco holandês, daí dá para imaginar um banco europeu, como ele é regulado. Então, era comum demorar muitos meses ou até anos para colocar alguma coisa em produção por toda a parte regulatória e de governança. Mas respondendo a tua pergunta, 7 anos atrás, inteligência artificial, pouca gente falava, era mais a parte, uma sub-área que é mais a ciência de dados, machine learning, mas era muito mais ambição do que ter alguma coisa. Não tinha muita coisa implementada. Não tinha. E na parte do banco, aí sim, depois começou a ter mais a detecção de fraude, essas coisas, mas ainda em passos bem iniciais, assim. Quando compara, por exemplo, banco assim, com um banco, instituição financeira aqui do Brasil, né? Porque a gente sabe que alguns modelos, por exemplo, de detecção de fraude, modelos scorecard, essas coisas já são um tanto quanto batidas aqui no mercado nacional, né? E até para bancos mais tradicionais, tirando o movimento de bancos que surgiram mais tecnológicos, vamos dizer assim, né? Lá tu repara que era mais ou menos o mesmo nível, ou tu sente que é... Não, lá no banco foi em torno de 2 anos e meio atrás que eu acabei prestando consultoria e eles já estavam daí nessa época mais maduros, não 7 anos atrás, mas 2 anos e meio atrás. Daí, na época, eles já tinham mais de 1.500 modelos de machine learning em produção e para vários casos de uso diferentes, né? Então, deu para ver que o banco, embora seja um banco mais tradicional, o ING pode comparar os maiores bancos do Brasil, que não é um Nubank, mas os mais tradicionais,
E eles já tinham uma corrente bem forte de digitalização, né? Então isso já dá para perceber, porque, bom, para ter 1.500 modelos Sim. em operação, em produção para um banco, já dá para ver a maturidade deles em relação a isso. É porque a gente escuta muito aqui no Brasil, né? Por exemplo, que não é, a gente escuta aqui do Brasil, inclusive, né? Que a gente tem uma maturidade, querendo ou não, em algumas instituições em aspectos de segurança, porque a gente está muito acostumado com um monte de gente tentar fraudar os sistemas aqui, né? Então, se a gente vai falar sobre questão de votação, por exemplo, no Brasil, tudo bem que tem contradições em relação a isso também, né? Mas existe normalmente uma evolução, porque se não tem essa vamos chamar de proteção ou regulamentação, fica muito exposto a muito risco, né? Até pela cultura, que é uma cultura muito de tentar fazer coisas que não deve fazer, né? E que a gente não se depare em outras culturas que são culturas que partem do pressuposto sempre do princípio da verdade, né? A gente morou no Canadá, eu, Cristiano, lá o que tu falava, o cara acreditava, não precisava, sabe, ter vários mecanismos. Se eu falo né? que eu não faço, eu não faço, né? Então aqui, se tu fala que tu não faz, na verdade ainda tem que ter mais 300 travas de segurança para garantir que tu não vai fazer mesmo, né? Tem uma relação, será, com isso? Ou... Não, porque eu acho que até eu comecei a investigar um pouco mais a natureza desses diferentes modelos que estavam em produção, era muito mais a parte de negócio, assim, então realmente conhecer o seu cliente, segmentação de mercado, claro, tem a parte de prevenção à fraude, mas era muito mais por determinação do Banco Central Europeu, que você tem que ter isso para lavagem de dinheiro, porque ocorre, não importa se é Brasil ou Holanda, mas o que eu posso dizer, e é na linha que tu comentou, Matheus, é muito engraçado que geralmente se eu comparo o desenvolvimento de qualquer sistema no Brasil e na Holanda, no Brasil gasta muito tempo, levantamento de requisito para tentar fechar as possibilidades de contornar. E lá, geralmente, quando você diz, mas e se alguém tentar fazer isso? Mas quem que vai tentar fazer isso? Se alguém tenta fazer isso, não merece estar aqui. Então é engraçado essa mudança de mentalidade. Mas boa parte do que eles estavam fazendo era não se preocupando com quem está tentando burlar o sistema, claro que ocorre até por determinação do Banco Central Europeu, mas como é que ciência de dados, inteligência artificial poderia ajudar com o negócio, né? Novos mercados, conhecer o cliente, assim por diante. Olha que dicotomia, né, na cultura. Aqui se vê a governança muito para defender, né? Porque o brasileiro tem uma boa criatividade, né? Bastante. Então, assim, muito para defender. Aí os bancos acabam até investindo mais, mas os outros não querem investir. Papos recentes que a gente teve com alguns executivos, o cara fala, não, para mim governança é risco e eu acho ainda o risco baixo e eu não vou botar dinheiro nisso. Para mim, sempre governança de dados está atrelado a risco e não a negócio. E aí tu vê lá que é lotado de regulamentação, muito mais que aqui. Não é só GDPR, muitas outras regulamentações a Europa tem. Não para de aparecer coisa. É a necessidade de poder se explicar ponta a ponta tudo, né? Mas, mesmo assim, então, tem muito mais regulamentação, deveria ser para defesa. Não. Os caras vão lá e investem para, vamos dizer, ataque, para negócio, para gerar novas streams de receita. Olha que chega a ser bizarro, né? Aqui quer defender de uma cultura de tirar vantagem, porém não querem investir, mas quer falar de negócio. Lá que tem toda a regulamentação, se tem a boa-fé como princípio e se investe para ir para frente, para desenvolver. Sim, sim. Eu acho que tu pegou bem correta a leitura, né, Gustavo? E realmente é isso. Acho que tem a parte do risco, mas eu acho que é mais reduzir o risco de um novo investimento, uma nova iniciativa, do que aquele risco de alguma coisa desmoronar por alguém estar usando da forma incorreta. Né? Interessante. Sim, legal. E agora a gente tocou num ponto que é dado sob uma visão, ou governança, sob uma visão mais de orientar para resultados de negócio, não tanto como um mecanismo de defesa, né? E aí abrir um parênteses até para entender como é que foi também a tua chegada lá. Porque o Cristiano, desde que a gente começou a época da faculdade, todos os projetos, na verdade, que a gente se envolvia, todos eles tinham um viés de dados, tudo, né? Toda a trajetória, querendo ou não, né? E aí depois isso foi se transformando em carreira, empreendimentos e tudo mais, né? Mas eu sempre vi no Cristiano muito do que eu também estudo, que é tentar olhar o dado mais sobre um viés de tomar decisão orientada para o negócio, né? Pouco diferente do que a gente via pessoas olhando mais sobre um viés de tecnologia. Então ele sempre se destacou muito nas pesquisas em relação a isso, como que eu consigo criar os mecanismos onde eu vou influenciar o negócio através de dados, né? O mercado de trabalho lá, ou até pelos teus colegas de trabalho, pela tua experiência, eles são mais orientados para o negócio, mais orientados para a tecnologia? Como é que é a tua visão? Acho que é uma pergunta bem boa. Até ontem eu estava comentando com outros amigos e
Porque aqui é bem comum, digamos, vai trabalhar na área de dados, geralmente já vem da área de tecnologia, né? Ciência da computação, sistemas de informação e assim por diante. Lá, sinceramente, eu posso contar nos dedos profissionais que estão nessa área e têm esse tipo de formação. A maioria é realmente Business Administration, alguma coisa assim, que aí eles têm o conhecimento mais natural do negócio, né, estratégia de negócio, e aí eles começam a olhar para a tecnologia para ajudar. Então isso foi bem interessante. Claro que tem os prós e contras em relação a isso, né, porque quando o desafio é mais tecnológico, às vezes pode faltar a fundação, mas eu acho que essa pegada que eu acabei vendo lá ajudou muito, porque o pessoal daí está sempre preocupado com o porquê do que está fazendo aquilo, né? Não só pelo entusiasmo da tecnologia, mas onde é que eu posso utilizar isso. Então, é muito mais pessoas com background de negócio, administração, do que background bem em tecnologia. Legal, cara, legal. Então a maturidade, se a gente for dar uma resumida, ela não está muito diferente da do Brasil, assim, de 7 anos atrás e tudo mais, ou tu vê que ela estava um pouco mais avançada? Não, acho que estava um pouco mais avançada porque acho que já estava bem claro aonde eles queriam chegar. Quando eu cheguei lá, eu comecei a implementar esse plano e quando eu saí aqui do Brasil, apesar de estar no setor público, né, que a gente tem as grandes diferenças, mas lá teve sempre claro, apesar de 2018, onde eles queriam estar em 2022, 2023, e realmente a visão foi concretizada. Então, acho que estava claro para eles o que precisava fazer para chegar no nível de maturidade onde eles queriam estar. Claro que não tinha como prever que ia ter Generative AI hoje, assim por diante, mas quando a fundação está bem feita, aí fica muito mais fácil colher os frutos, né? Porque, como eu falei, eu sou responsável parte de engenharia da plataforma de dados, então hoje, para lidar com o IA, é estender essa plataforma que já foi feita e bem consolidada desde 2018 e, que nem o Gustavo falou, daí, claro, tem umas adaptações à parte de governança para que isso possa ir para frente. Né? Tu pegou o projeto bem no início, então? Peguei, era bem definição, arquitetura, como é que as coisas se encaixam, não só do ponto de vista de tecnologia, mas imagina, tem dados vindo das máquinas, são dos clientes, como é que vai ser esse acordo do cliente para permitir que o dado venha, possa utilizar, vai ser on-premise, vai ser na nuvem, riscos. Então foi legal que eu peguei toda a trajetória e principalmente legal agora olhar para trás e ver que o plano que foi traçado foi cumprido e os resultados eu posso dizer hoje que até superaram as expectativas. Porque muita gente diz hoje, mas qual que é o retorno sobre o investimento no projeto de dados? E hoje realmente dá para ver que habilitou muitas novas, como o Gustavo disse, fontes de receita para a empresa, as máquinas são mais previsíveis, fica mais fácil de dar suporte e assim por diante. Interessante, né? Legal pegar projeto assim no início, né? A gente está com o nosso projeto desde o início aqui também, mas eu acho que ele não está exatamente no mesmo plano, tá? Original. Nossa, acho que mudou muita coisa no meio do caminho. Foi bem agile, vamos dizer. Foi bem agile, mas eu acho que ele até está superando expectativas de resultados, tá? Mas eu acho que o plano ele mudou bastante ao longo do caminho. Eu acho que muito por causa que nós nascemos, querendo ou não, em 2019, numa potencial mudança de dinâmica de mercado, né? Que ela começou a transitar, pegamos a pandemia no meio do caminho e tudo mais. Vamos falar um pouquinho, cara, porque eu tô bem curioso e isso a gente acabou não conversando tanto nas conversas mais particulares sobre, cara, como é que é trabalhar com holandês, como é que é a cultura, quais são as diferenças, onde tu passou perrengue e não passou, onde se favoreceu, de repente, por ter um jeito mais brasileiro de trabalhar. Eu adoro esse tipo de pergunta e sempre vem. E não é só trabalhar com holandês, embora a ASML, a sede dela seja em Eindhoven, né, que é na Holanda. A empresa ela é global, ela tem 42 mil funcionários e está em todos os continentes, com exceção da América Latina e África. E por ter todo esse número de funcionários em todo canto, eles têm 121 nacionalidades trabalhando. Então, o holandês é uma dessas 121 nacionalidades. Claro que é predominante, porque boa parte são holandeses. Mas acho que isso é a parte mais curiosa, porque o holandês, respondendo a tua pergunta mais diretamente, ele é super direto. Então, é comum, assim, até quando eu vim para o Brasil para pegar férias, né? Eu queria já ficar 2 meses, por uma série de fatores. Eu fui falar com o meu chefe e trouxe uma série de motivos para eu poder ficar 2 meses. Depois de 15 segundos, falando, tá, o que tu quer? Vai direto ao ponto. Então, a gente é comum esses rodeios, a toda a motivação. Eles são muito diretos e isso tem uma série de benefícios. Eles têm que falar, eles vão falar, eles não são agressivos, eles não vão agredir o Matheus, eles vão falar do trabalho do Matheus. Só que isso evita uma série de outras
coisas que eu não gosto mais, e eu vejo que acaba acontecendo na cultura um pouco mais brasileira. Não tem fofoca, ela se vira as costas, o cara vai começar a falar, então é muito sadio. Mas no início, assim, eu falei, meu Deus, eu não vou durar 2 semanas aqui. Que a primeira vez fiz o slide, pedi pro meus colegas revisar, ele veio, não, muda isso aqui não funciona, eu, putz. Mas daí hoje faz muito mais sentido, só que agora é difícil para mim, digamos, me reacomodar, e quando eu tenho que lidar com alguém mais do Brasil de mudar a mentalidade, porque às vezes a pessoa pode levar do lado pessoal ou ficar frustrada quando não deveria. E na minha posição, hoje eu tenho 280 engenheiros, não que reportam diretamente a mim, mas eu sou responsável por setar a direção para eles. E deve ter em torno de umas 25 nacionalidades diferentes entre esses 280 engenheiros. Então é engraçado, tem que mandar uma mensagem. O cara é da Polônia, é da Índia, da Holanda, então tem que ter um jogo de cintura tremendo. E aí que eu acho que entra o benefício da cultura brasileira, que a gente é muito bom nesse jogo de cintura, a gente consegue perceber muito sinais, onde é que eu posso fazer aqui e tudo mais, e a gente é muito perseverante. Então, às vezes, acontece desafios, dá para imaginar uma empresa dessa escala, eu não vejo como a gente progredir. E a gente, como brasileiro, não, mas acho que dá para fazer aqui, não vamos baixar a cabeça. Eu acho que é aí que entra a boa sinergia da cultura brasileira de trabalho com a cultura mais holandesa ou, às vezes, global, né? Porque às vezes eu digo, cara, só hoje eu acho que eu falei com 15 países diferentes, assim, e faz parte do meu papel, é legal, mas às vezes a minha cabeça tá fritando no final do dia. Você imagina, né? Me deu vontade de abrir uma empresa na Holanda. Quando começou o primeiro relato, daí eu fiquei pensando, nossa, a gente é muito cheio de mimimi, né, cara? Cara, mas assim, tirando a brincadeira, o que tu falou já tem falado até alguns fóruns executivos sobre a brasilidade, que é essa capacidade da gente realmente conseguir navegar mais como água, e também passar por situações mais caóticas, né? Afinal, a história do Brasil é uma história complicada. Viver aqui é difícil, empreender é difícil. Então, eles consideram o brasileiro apto a lidar muito bem com a adversidade. Então, acaba sendo um benefício pra gente, de fato. E, cara, eu não sei o quanto que tu é familiarizado, mas eu gosto bastante. Já me ajudou muito num contexto parecido com o teu, um livro da Erin Meyer sobre The Culture Map. E ela trouxe toda uma classificação dentro de 8 dimensões. Ela há mais de 20 anos veio pesquisando e trabalhando, principalmente com movimentos de executivos que iam para um país ou outro e não sabiam como se adaptar, como que seria. Então ela fez esse trabalho durante mais de 20 anos e ela conseguiu classificar em 8 dimensões como é que a maioria dos povos, os principais países, trabalham. E gerou um mapa muito interessante, já nos ajudou muito. Então, vou dar um exemplo prático aqui, né? Vamos pegar americano e brasileiro, a forma de se relacionar. O brasileiro é vamos para o almoço, vamos, né, mais humano aqui, depois eu vejo as tuas competências. O americano não, ele quer primeiro ver se você tem competência de fazer aquilo, depois ele vai almoçar contigo. Então a gente chega nos Estados Unidos e começa a convidar os caras para o almoço, eles vão achar que você está querendo subornando, você está querendo fazer uma coisa errada. Eles não entendem que aqui a gente almoça para se relacionar, depois a gente faz as coisas juntos. Eles primeiro querem saber se você tem condição de fazer, aí depois eles se abrem para o almoço. E é uma ferramenta muito legal, recomendo, The Culture Map. Obrigado pela dica. Eu acho que também eles devem ter um pouco de uma pesquisa que eu li, e dá para identificar muito também que eles chegaram num índice que é o índice de distância do poder, ou seja, quem está numa hierarquia maior se sente mais acima e quem está abaixo se sente mais abaixo. A Holanda é um dos países que tem esse índice o menor possível, ou seja, quem está abaixo não se sente tão abaixo. Então é engraçado de ver, não importa se é CEO ou diretor, você tem que falar alguma coisa, o pessoal que está numa hierarquia menor vai falar, e isso é muito sadio para todo ambiente. Isso tem explicação lá, está na dimensão de egalitarian que eles falam, e eles falam que fatores que influenciam esse tipo de coisa, de menos hierarquia, se você olhar para a história e religião, tem essa influência. Então, por exemplo, países que foram formados muito pelo catolicismo, igreja católica, cara, é muito hierárquico. Você tem o Papa lá, você não pode falar com ele, e tem os bispos. Pegam países que, por exemplo, tem uma ligação com vikings, cara, não tem isso. Todo mundo fala com todo mundo decide. Então tá na história isso aí também. É muito interessante. E ajuda a gente a sofrer menos. Não, com certeza, com certeza.
Legal, então tu pode tomar esporro de qualquer um lá na empresa. Então. Mas, como o Dar também. Esporro no sentido de o cara ser direto contigo. Né? E não só isso, daí isso abre outras vertentes que eu gosto bastante. O pessoal pede bastante feedback, porque não é aquele, um feedback, Gustavo, não, ó, Cristiano, foi tudo bem, daí o Cristiano vira, você não sabe o que está fazendo. Então, como o pessoal sabe que todo mundo é aberto, honesto, então o feedback funciona e acho que esse é o melhor mecanismo para nós, como humanos ou profissionais, evoluir, né? Então, acho que isso é uma série de consequências que a gente geralmente não consegue colocar fácil na ponta do lápis, mas é muito legal de ver. Então, é um ambiente que possibilita todo mundo estar sempre melhorando e sem vergonha ou medo, receio de pedir feedback ou receber feedback. Né? Então, provavelmente na escala de feedback dela, o holandês está para frente, hein? Não tem problema em dar feedback negativo. O brasileiro não. Ele tem bastante problema, ele evita. Ele, neurologicamente, ele assimila feedback como uma agressão física. Então ele não tanto como dá, como também não quer receber. E foi engraçado que quando eu fui para lá, eu fui um dos primeiros brasileiros, depois logo já tinha 25, 30, e os gestores acabaram percebendo e até fizeram um curso mais voltado a brasileiros de como lidar com feedback, não só dar feedback, mas receber. Então dá para ver que realmente eles já percebem não dificuldade, mas a diferença que a gente sofre, tem né? com isso. E como é que foi a tua chegada lá e bem carreira, assim, né? Como que tu começou, aonde que tu foi crescendo em termos de carreira, posições? Tu começou como engenheiro mesmo lá. Isso, eu fui para lá como terceirizado, né? Porque naquele momento, por uma incerteza de mercado, a SML disse, não vamos contratar para a área de tecnologia pessoas internas, né, na folha de pagamento, vamos terceirizar. Eu fui para lá como engenheiro terceirizado para trabalhar no time de plataforma que eles chamavam, que era o Central Data Lake, ou seja, era o time de plataforma que ia lidar com todos esses dados que vinham das máquinas e tudo mais. Depois, que na época já eram 58 a 60 engenheiros lidando com essa tecnologia, que na época era o Hadoop, hoje a gente já considera legado, né? Na época era super moderno. Daí também a SML trabalha com competências técnicas, então Hadoop era uma competência técnica e daí teve uma votação para quem seria o líder da competência técnica, daí eu fui eleito e daí eu era responsável por liderar esse time mais para melhores práticas, como ir para frente e assim por diante, visão, até negociar frustrações e levar, digamos, para quem estava mais fazendo a gestão de produto. Então começou assim e... Virou um COE, um Centro de Excelência em Hadoop. Eles têm esse conceito, mas geralmente o centro de excelência é algo um pouco maior. Poderia ser de Data Analytics e Hadoop era uma parte. Eles têm também muito o SAP HANA para a parte mais de dados que vem mais de processos de RP financeiro. Que são das duas principais vertentes, né? O que vem realmente do RP, parte mais corporativa, e o que vem das máquinas. E eu estava mais envolvido com os operações, dados que vem da operação. E daí depois... eu acabei sendo internalizado, né? Então o pessoal viu meu trabalho e também eu me identifiquei muito com a empresa e disse, acho que não faz mais sentido estar como terceirizado, que tal a gente, né, unir forças e eu fazer parte do quadro, e é legal que daí você tem uma série de acessos e participa da estratégia, para onde vai para frente, aí que eu acabei sendo promovido a essa parte de Principal Engineer para ser responsável por todos os times da parte de plataforma. Até dando um pouco mais de detalhe, o departamento onde eu estou faz parte do CIO e abaixo está o CDO, né, que é o Chief Data Office. Ele responde para o CIO. Isso. E daí são 3 grandes vertentes. Uma que é o gestão de dados, governança de dados core, assim, né? Então gestão de metadados e tudo mais. Tem a parte onde eu estou, que é a plataforma de Analytics, e tem a parte de portfólio, ou seja, quando o pessoal de business quer implementar alguma coisa com Analytics, daí tem uma série de times que vão ajudar a parte de negócio a usar a plataforma e implementar as regras de governança para implementar... para construir os produtos de dados. Isso. Então são as 3 grandes vertentes e todas elas estão abaixo do CDO, que está abaixo do CIO. E tem essa linha de construção de produtos de dados, se fala em produtos de dados lá? Principalmente no último 1 ano e meio, agora a parte de Data Products está bem alta, até daí implementação de contrato de dados. A gente trouxe uma série de fatores bem modernos que a gente vê e
E vocês foram para um data mesh daí, nessa linha de data mesh ou não? Ele ainda é híbrido, não? Ele não é totalmente data mesh, porque como vem dados das máquinas, seria muito complexo possibilitar que todo mundo ia fazer a ingestão disso. Então a parte essa inicial é centralizada, mas depois se você quiser colocar a sua regra de negócio, agregações, aí sim é mais um estilo do data mesh. Consegue dar uma descentralizada ali como oferta, né? E tem alguma iniciativa de monetização de dados ou ele está mais em produtos de dados mesmo? Mais produtos de dados mesmo, até porque é uma parte bem nebulosa, que dá para imaginar a máquina do cliente, o dado vem da máquina do cliente e eu vou vender algo para ti do dado que eu peguei da tua máquina. Então é umas coisas bem... Ainda mais que é só 5 clientes, né? Porque se fosse um volume de clientes maiores, tu consegue descaracterizar de alguma forma, né? E vender mais como dado de pesquisa, alguma coisa assim, mas ele está restrito a 5, né? Mas o que tem daí daí são produtos de dados, daí algo indireto. Daí que nem tu falou, tu pode consolidar, então se tu comparar com a média, onde é que está a disponibilidade da máquina, assim por diante, mas não tem, digamos, eu não vou vender o dado para ti, eu vou vender realmente, vai ser provavelmente um dashboard, uma aplicação, que aí sim vai trazer esses insights. Eu sou ignorante sobre a SML, né? Isso. Mas eu fiquei curioso, quando a gente fala de dado de máquina, para mim, no meu passado não tão recente, me remete muito a plataformas de MES. É isso? Vem dados, tem MES lá implementado, Manufacturing Execution System, que coleta dados de máquina e centraliza e depois você pega desse MES os dados ou não? A gente pode ver com uma implementação parecida, mas eles fizeram algo mais próprio, né? Então, é in-house, é deles? Entendi. Então, não trouxeram um MES de mercado? Não, que como é uma máquina muito única, então realmente tem as máquinas no cliente. Então, digamos, uma fábrica lá em Taiwan tem suas 40 máquinas, daí tem um mini data center lá junto com essas máquinas. Só para ter ideia, cada máquina gera por dia 5 terabytes de informação. Então tem o seu Edge Computing. Isso, daí ele vai ver o que pode ir, o que não pode, dependendo dos acordos com o cliente. Aí trafega. E aí manda para a central, onde eu sou responsável. E vai para a plataforma. E daí sim fica disponível para vários casos. Aplicações. Perfeito. Legal. Eu já vou voltar nesse gancho, mas só para sacanear um pouquinho os dois aqui para ver quem que vai se aventurar a responder, tá? Porque a gente tá falando de Hadouken aqui, né? Quadrúpede. Hadoop, só para dar uma explicada o que é Hadoop aí para quem vai escutar depois o DojoCast aqui. Bom, Hadoop essa eu já expliquei, porque sempre tem aquela, consegue explicar para tua mãe, para tua avó. Então, como pode imaginar, né, é muito volume de informação, então as tecnologias mais tradicionais de lidar com dados, bancos de dados relacionais, elas não acabavam não performando ou dando a vazão necessária que o negócio precisava. Então, às vezes, uma consulta sobre essa massa gigante ia demorar horas ou às vezes até dias. Então, o Hadoop ele foi inspirado num paper que a Google publicou, lembra? A gente até está na faculdade, 2005, alguma coisa assim. Como que a Google estruturou os seus arquivos para poder ser analisados num grande volume. Então, o Hadoop, eles pegaram esse paper da Google como inspiração e foi desenvolvido, open source, e daí ele se popularizou muito para as empresas que precisavam analisar grandes volumes de dados e com hardware mais commodity, não precisava ter um appliance todo específico para aquilo. Então, trouxe escalabilidade, o custo era mais sob controle, só que ainda era muito complexo e depois com popularização da nuvem, daí acabou... Ainda tem seus casos de uso, né, mas acabou caindo em popularidade. Então, está abstraído, né? Está abstraído. Então, resumindo, o Hadoop é um ecossistema, né, para lidar com grandes volumes de dados, principalmente a parte analítica, mas também pode ser só o armazenamento. Mas a ideia é combinar essas duas capacidades de armazenar grandes volumes de uma forma barata e poder analisar esses grandes volumes de uma forma mais factível. E só para construir uma linha do tempo aqui, né? Conforme tu foi tendo a tua transição e crescimento de carreira, teve um período que tu saiu da SML, que daí tu foi tocar mais como consultoria, mesmo que tu estava tentando tocar mais como autônomo, né? Conta um pouquinho dessa tua experiência aí, como é que foi, sabe? Por que desse movimento? Por que tu quis se jogar um pouco no mercado? Foi ver empreendedor? O que foi que teve esse chamado aí? Acho que também eu sempre gostei um pouco da diversidade que a consultoria traz, né? Então, só que nem a gente comentou, a gente teve as nossas iniciativas, né, Matheus? Mas eu trabalhei no governo, no setor público por 8 anos, então numa coisa só. Estava na Examel já por alguns anos, eu falei, acho que eu preciso um pouco mais de diversidade. E lá, como a expertise ela é
escassa, então fica fácil se posicionar ainda mais para um assignment mais específico, né? Então foi o que eu acabei fazendo. E o NG eu sempre escutava boas referências da parte de tecnologia, eles eram totalmente open source, um banco estimulando open source, investindo e também possibilitando os colaboradores a contribuírem de volta, uma coisa que eu não via na SML. Eu também estava sentindo um pouco falta de ter um pouco mais de convívio com o mundo open source, que eu acho espetacular a forma como isso acaba rodando. Só que eu posso admitir que eu fiquei 1 ano e pouquinho no NG, daí como ser um banco, que nem eu falei, às vezes boa parte do meu trabalho era muito mais trabalhando com papelada e evidências do que realmente desenvolvendo algo, e naquele momento não era aquilo que eu estava buscando. Assim. E a SML sempre foi uma empresa que, digamos, mesmo 1 ano fora, já começou a bater aquela saudade, falar, acho que é momento de voltar, mas os motivadores foram esse, para ter um pouco mais de diversidade. Open source eu não tinha contato na SML, outros tipos de nuvem, outros tipos de desafios, casos de uso, então realmente dados vindo dos sistemas transacionais, integração com outros sistemas, do que vindo dados de máquina. Sim. Então eu queria essa diversidade até para melhorar minha expertise como uma pessoa mais técnica. Botar a cabeça um pouco fora da escotilha ali do submarino, deixa eu ver o que tá, onde que tá, né? E foi legal que daí trouxe uma perspectiva bem legal para trazer de volta para a SML, que eu achei que a SML ela era muito boa na parte de segurança, mas quando você lida com um banco europeu, sim, aí vê o que é um patamar de coisas seguras, bem protegidas, às vezes até demais, mas bom, faz parte da regulamentação. E foi um período de 1 ano e meio, né, que tu ficou? É 1 ano e 3 meses, por aí. Legal, legal. E pensa em se aventurar de novo com consultoria em algum momento ou não? Eu acho que um pouco mais para frente, não pelo meu atual momento de vida, né? Então, com criança pequena, a SML é perto de casa, eu posso ir de bicicleta, e boa parte das oportunidades de consultoria, então todo o setor financeiro já estão mais no norte da Holanda. Eu estou em Eindhoven, que é mais no sul, então as oportunidades seriam mais limitadas ou exigiriam que eu ficasse me locomovendo, e é uma coisa que no momento não é uma coisa que eu quero para mim, mas claro, a gente vai enriquecendo a expertise, então é uma coisa que me chama bastante atenção daqui, digamos, no médio prazo, para olhar para isso, ou também é uma coisa híbrida, né? Então, uma coisa legal da Holanda é que você pode também reduzir a sua carga de trabalho, então hoje eu trabalho, digamos, 32 horas, eu posso reduzir para 25 e o resto eu posso fazer o que eu quiser com essas horas. É muito flexível em relação a isso, então é uma coisa também que eu considero. Mas tem um mínimo. É muito o acordo você com o empregador. Tem muita gente que trabalha 2 dias por semana, por exemplo. Então é muito se o empregador aceitar 2 vezes por semana, beleza. Então paga por hora. Paga por hora. Aí não tem 13º, férias, nada disso, tá? Não, daí tem um acordo mínimo por hora e tudo mais, e tem algumas coisas que são necessárias por lei, mas é tudo proporcional, né? Então, tuas férias, em vez de ser 40 horas, vai ser proporcional às suas 20 horas por semana. Um fato bem interessante, na nossa faixa etária, claro que tem para mais e para menos, mas a média de horas trabalhadas do homem é 32 horas por semana, e para mulheres, depois que têm filhos, são 25 horas por semana. Então, hoje não faltam pessoas, faltam horas de trabalho. Então, qualquer lugar você vai na Holanda, precisamos de colegas. Não porque falta gente, é que muita gente está reduzindo o contrato de trabalho, as horas trabalhadas, então faltam horas de trabalho. Então, é uma situação bem interessante de... Eles medem por horas de trabalho, né? Diferente, né? Modelo diferente. Tanto que até quando a gente criou o nosso mecanismo de férias inicial, tinha pego um pouco das ideias aqui que a gente debateu, a gente tentou fazer um mecanismo um pouquinho diferente, né? Mas também se pautando um pouco do que eu tinha escutado de você lá. Mas legal, eu quero entrar agora num tema aqui que é importante a gente falar, que é sobre IA generativa. E aí, dado todo o universo de restrições que tem na Europa, por todas as regulamentações existentes, que é um arcabouço gigante, né? Como é que tu viu esse movimento ali 23, aí a acelerada de 24? A gente fala acelerada de 24 principalmente no mercado nacional, que é onde a gente viveu mais aqui, né? E acelerou muito, né, 24 aqui, foi muito pé no fundo, assim, né? Não exatamente com uma estratégia muito clara, não necessariamente com as empresas sabendo para que iam utilizar, mas com disposição para, né? Então a gente viu muito desse movimento. Como é que foi esse movimento lá? Foi bem interessante porque, não sei quem falou isso, mas eu concordo em grande parte com essa frase, é que os Estados Unidos inova e a Europa regula. Então, enquanto realmente está surgindo todas aquelas inovações de Generative AI vindo geralmente dos Estados Unidos, a Europa, primeiramente, começou a bloquear boa parte delas, só na própria SML. Então, qualquer coisa que tivesse Generative AI ia ser bloqueada. Então, a gente não podia usar o Bing, por exemplo.
uma série de outras aplicações. Mesmo que tivesse embutido. E qual que é a outra consequência desse pensamento? Claro, o americano ele quer inovar, é preocupado mais com features, coisas legais, não tanto na governança das ferramentas. Então a Europa estava mais esperando, digamos, OpenAI, Microsoft colocar mecanismos para isso aqui eu quero desabilitar porque tem IA, enquanto o meu corpo interno está avaliando o risco disso. Então foi um movimento bem estranho, muitas vezes até frustrante de ver aquelas ferramentas surgindo e tu só com o teu laptop em casa brincando, mas no trabalho até ser avaliado o risco. Só que não tinha como acompanhar aquela cadência, né? Coisas novas surgindo e daí as empresas diziam, não, bloqueia, porque a gente ainda não tem um parecer em relação a isso. Então, acho que isso foi bem prejudicial para o avanço europeu, a gente até viu muitas discussões nisso, porque bloqueou a inovação, né? Então o pessoal não tinha nem chance de colocar as mãos naquilo no ambiente corporativo, a única chance, pega uma conta tua, privada, em casa para brincar. E daí teve muitas empresas que tiveram o seu AI Intake Board, ou seja, muitas ideias surgindo, mas estavam ficando um gargalo para saber o que poderia ir para frente. Então, eu sei que empresas tinham 85 ideias na fila, esperar para ser avaliada, para ver se pode ir para frente. Por questão de risco. E isso, daí, a parte do risco, né? Mas daí depois, as empresas americanas, que geralmente têm o produto, né? Daí começaram a colocar realmente, habilitar, desabilitar, para ficar mais fácil de ir para frente. Né? Sim. E, claro, daí muitas coisas começaram a ficando mais claras, daí também ficou fácil dizer, esse tipo de ferramenta não tem por que bloquear, porque agora também eles possibilitam fazer o deploy num ambiente mais controlado, mas ficaram alguns bons meses coisas totalmente bloqueadas só pelo fato de ter Generative AI. Engraçado, né? Mas é um aspecto bem interessante, né? Enquanto um pode inovar, digamos, mais aberto, ele sabe que tem um mercado que vai tentar regular um pouco dessa vou chamar de loucura, inicial, de tentar fazer as coisas de qualquer jeito, né? É o velho continente, né, cara? Mas aí, hoje está mais normalizado isso, porque não parou de evoluir, a gente está tendo uma evolução constante. Ainda tem sempre esse mecanismo de, cara, vamos avaliar primeiro, para ver onde é que tem exposição, onde é que precisa, criar algumas travas ou não, ou está soltando um pouquinho mais? É que acho que agora, passado esse tempo, já foi possível começar a categorizar as coisas, né? Então, tem ferramenta que tem um modelo embutido, eu posso usar o meu próprio modelo, então as coisas começam a ir em buckets diferentes, daí fica muito mais fácil. Isso aqui é o bucket 1, então a gente já tem uma resposta. Esse aqui é bucket 3, a gente tem uma resposta. Então, gastou-se muito tempo em tentar classificar as diferentes ferramentas, produtos, oportunidades, e agora fica mais fácil. Quando esse aqui se encaixa no 3, é essa a resposta que a gente tem. Então, hoje as coisas já estão avançando bem mais rápido. Eu vejo também, claro, agora o benefício, né? Porque quando você consegue categorizar coisas, você também já consegue acelerar essas categorias. Se é isso aqui, você já tem esses building blocks para acelerar para cá. Então, meu amigo, aqui, só clica e está tudo no lugar. Virou uma mentalidade mais de depende agora, né? Não é bloco tudo, né? Depende, vamos ver. E aí esse depende, vamos ver, tá gerando o que outro dia eu estava discutindo com o pessoal sobre cloud, né? Que também agora tem que falar, depende, então isso aqui vamos rodar on-premise, não, isso aqui vamos ser híbrido, não, isso aqui é cloud, agora não é mais tudo um cloud, porque depende. Então acho que o boom da IA generativa gerou a reflexão de, inclusive, sobre cloud, depende. Porque a gente vinha de uma hype que era tudo cloud first. Vai na cloud, vai na cloud. Com a IA generativa, falaram, não, peraí, vamos pensar um pouquinho. Não só na IA generativa, mas até como a gente vai rodar isso. Então agora começou a aparecer muito cenário híbrido e on-premise. Faz sentido? Faz sentido. E é bem isso, daí acaba caindo nessas categorias, né? Isso aqui é assim, qual é o tipo de dados, a sensibilidade do dado. E acho que aí também em casa... Agora, acho que foi o momento perfeito que a área de governança de dados achou também para florescer, porque, não sei se vocês concordam comigo, ano passado era uma coisa mais difícil de falar, governança de dados, mas agora acho que finalmente deu para perceber o benefício quando algo está bem governado, governança de dados no lugar, para possibilitar ter uma IA que possa confiar. Eu lembro quando estava trabalhando mais com casos clássicos de ciência de dados, não sei quem falou, eu gosto daquela sentença que o maior fracasso de um projeto de ciência de dados é quando o modelo é muito bom, consegue gerar uma predição, mas o tomador de decisão não confia ou não usa aquele dado. Não toma ação na ponta.
Se não tem uma boa governança de dados, vai acontecer a mesma coisa com o IA. Ainda mais quando você começa a trabalhar com agentes que vão tomar ações no seu lugar. Então vai começar a tomar ações que, não, peraí, né? Ou não quero que isso tome ação. Então acho que foi bom isso também, toda essa parte de pensar, regularizar, categorizar, para que também visse a importância da governança. Aí entra, acho, naquele aspecto que a gente estava discutindo sobre explicabilidade também, né? É porque, na verdade, quebrou um pouco, né? Tá junto, mas não tá. Governança de dados tem ainda o seu foco ali em segurança, qualidade de dados, nos P's da governança que eu falo, é políticas, padrões, procedimentos, processos. Agora apareceu um outro landscape que vem junto como, não sei se é uma filha ou se é uma irmã, que é o AI Governance, que tem outro foco, que usa do Data Governance, mas tem outro foco. Qual que é o foco que tá bombando? É o que eu falei no início, explicabilidade. Vai ser necessário explicar o trem de ponta a ponta. Sim. Não tem jeito. E as necessidades que estão batendo em cima do Data Governance e AI Governance hoje são diferentes também, né, do passado. Hoje se fala muito em, cara, como é que esse trem de governança me ajuda a democratizar, porque as pessoas querem mais acesso, de forma segura, né? Como é que me ajuda a ter responsabilidade, coisa que não se falava muito. Quem que é dono desses dados? E daí, por último, explicar. Me explica da onde que vem essa informação, o que acontece com ela, como é que esse modelo chegou nisso. Então essas três, vamos dizer assim, palavras-chave, né, responsabilização, democratização, explicabilidade, estão levantando esse arcabouço aí do Data e AI Governance. É gigante. Eu estava até assustado. Eu mostrei para o Matheus semana retrasada. Eu estava terminando a disciplina de Data Governance do curso de CDO do MIT, e aí um case, um convidado, um guest speaker lá apresentou o framework de AI Governance, que inclusive ele ajudou a criar e implementar onde? Na NASA. O tamanho, não tinha tela que cabia o tanto de coisa que tinha que ser feita, sabe? E vindo lá dos Estados Unidos. E o tanto de regulamentação que aquilo atendia também, no mundo inteiro. Então, assim, abriu uma outra complexidade adicional ao Data Governance. Agora a gente está falando de AI Governance, com outras necessidades. Mas eu vou pegar um gancho aqui do que tu me falou, que para mim eu acho que pode ser a pedra fundamental do movimento que eu acho que está para acontecer no Brasil. Porque eu acho que a gente não está nessa maturidade de governança aqui no Brasil ainda, tá? A gente está tentando educar o mercado o tempo inteiro aqui. O tempo inteiro. Quando tu falou, começa a ter os building blocks, isso na verdade é um favorecimento de como que tu cria a solução a partir de um princípio de governança. Porque hoje, quando tu está num aspecto, tu está com muita inovação aberta, de uma certa forma, tem vezes que tu não sabe nem para onde tu vai, nem como tu vai. Porque tu tem tantas alternativas, e se tu está num ambiente um pouco ordenado, vamos dizer assim, ou coordenado, ou governado... Ou menos caótico, né? Menos caótico, tu tem building blocks, orientações de como tu pode fazer as coisas. Que é um pouco do papel da governança também, né? É te ajudar a se estruturar um pouco melhor. Não é somente mecanismo de proteção, que é o que todo mundo olha aqui no Brasil. No Brasil tem pouco investimento, a gente vê em governança de dados e AI, justamente por isso. Porque está encarando muito mais como restrição de risco. E não como oportunidade de tu ter blocos que tu vai conseguir juntar eles e conseguir chegar ao melhor resultado, né? Perfeito. E você lembra que eu comentei como é que está a estrutura do CDO da SML, né? Então tem a parte de Core Data Management, né? Então os princípios de governança. Isso é embarcado na plataforma da qual eu sou responsável, e aí casos de uso vão usar essa plataforma que tem os building blocks para implementar os casos de uso que tem embarcado já a parte de governança. Então, da forma que eu vejo que a gente conseguiu fazer lá, fica tudo bem amarrado. Então, ao invés de realmente todo mundo bater cabeça ou para ir alguma coisa para produção tem que ter 5 sessões de show and tell, tu já sabe, não, eu estou usando a plataforma que ela implementa os princípios e definições de by design, né? Já está lá, então não tem por que verificar. Sim. E para mim eu só quero colocar minhas partes mais específicas, o resto eu quero que seja abstraído pela plataforma, então ela vai dar conta disso, né? Então, ao invés de começar tudo zero, aqui é o teu playground, tu tá livre, claro que tem pessoas que pedem isso, mas daí eles têm ciência que vai ter provavelmente um tempo maior, que vai demandar uma certa avaliação, assessment, do que pegar o Lego pronto. Não, eu quero construir um castelo com esse Lego, e se eu usei essas peças do Lego, já está tudo validado. Lego era a palavra que eu estava tendo. Mas se fala muito em privacy by design, que é by default, né? Você ter já desde o início a privacidade sendo considerada. Por que não ter, né? Data AI Governance by design. Né? Já está no building block, já está ali.
né? Mas tu vê isso muito forte dentro da SML? Ou tu vê isso como prática na Europa ou na Holanda, por exemplo? Eu vejo que é uma prática que tem crescido, até eu faço parte de um grupo de debate que a própria Microsoft criou na Holanda, que é para Platform Engineering, ou seja, engenharia de plataforma. Uhum. E pode ser plataforma de dados, pode ser plataforma de meios de pagamento. Então, essa prática ela acabou se fortalecendo muito. Os Estados Unidos, claro, surgiu de lá. Como é que eu posso deixar a empresa mais produtiva, mais segura, de acordo com a parte de compliance? Então, é toda uma disciplina que cresceu e a SML ela é adepta dessa disciplina. Então, mas ela acaba acontecendo em várias outras empresas da Holanda, bancos, ficou bem forte essa parte de engenharia de plataforma. E é justamente isso. Como é que eu posso trazer coisas mais gerais para a minha plataforma e aí eu alivio, tem até um termo que usa muito lá, é a carga cognitiva. Eu reduzo a carga cognitiva de quem está criando uma aplicação. Por que ela tem que se preocupar em implementar todos aqueles mecanismos de segurança quando eu poderia dizer, eu quero que a tua plataforma provê isso e eu uso e eu confio em você. By design, é isso aí. Então a disciplina que tem tido muito lá é engenharia de plataforma e a XML está bem adepta a essa disciplina e usando isso na sua plataforma de Data Analytics. E que vai de encontro ao que tu falou no início, que quando tu chegou lá tu se deparou com menos caras de origem técnica, mais caras orientados para o negócio. Se eu tenho uma plataforma que ela me fornece mecanismos que já estão prontos, mas que eles não são necessariamente o que o negócio precisa, mas são medidas ou restrições ou políticas ou práticas, eu consigo focar mais onde é que eu vou objetivar isso como negócio. Né? Exato, exato. E daí acaba, claro que tem que balancear, porque ao mesmo tempo você está embarcando a sua própria opinião na plataforma, que às vezes pode ter 5 formas de fazer, mas diz, não, acho que a melhor forma é a A. E você acaba dizendo, esse componente do Lego tem essa opinião dentro dele, mas a opinião B e C a gente não tem. Mas daí, claro que é toda, digamos, o desafio dessa disciplina, como é que você pode ter flexibilidade ao mesmo tempo que você está tendo uma padronização. Mas é algo viés. bem... Aí tu está falando mais de viés, no caso. Né? Legal, cara, bem interessante mesmo. Só tinha anotado algumas coisas aqui para tentar nortear um pouco mais a conversa, né? Mas eu fiquei bastante encucado, assim, do quanto que tu... Eu sei que tu toca algumas palestras aqui para o Brasil, de vez em quando participa de alguns workshops aqui em algumas empresas aqui, estando remoto, né? Eu não sei o quanto que tu tá observando o mercado americano para tentar entender um pouco dessa dinâmica que a gente está falando aqui de governança de dados e AI no mercado americano, se tu tem um pouco de contato com isso ou não, ou até mesmo quando tu fez alguns eventos aqui no Brasil. Para entender um pouquinho como é que estão as maturidades, tá? Que eu estou tentando mapear um pouquinho como é que estão as maturidades nesse momento. Eu posso até dizer pela própria SML que eles têm bastante gente trabalhando nos Estados Unidos, né? Então tem mais Vale do Silício, San Diego, mas tem também perto de Nova York, onde tem uma fábrica. E é engraçado de ver como eu estou na plataforma, eu também vejo diferentes demandas. Então, os Estados Unidos vem aquela demanda de, não, eu quero poder usar isso, enquanto na Europa é mais, mas eu posso usar isso? Então, já dá para ver a diferença, me dá as chaves que eu quero ir para frente, eu quero dirigir esse carro, embora eu não sei como dirigir, então esse é um comportamento mais americano que eu vejo, mas isso pode ser consequência daquele inova enquanto o outro regula, então eu vejo bem essa parte cultural. O Brasil eu vejo ainda mais, pelo menos das conversas que eu tive, ainda está naquele momento experimental. Assim. Então, teve o primeiro caso de uso de, eu posso fazer um upload de um PDF, daí tem mais o padrão de RAG que eu posso perguntar em relação ao conteúdo do arquivo, mas eu vi muitas empresas ainda estão, digamos, eu fiz uma POC, só que uma coisa que eu via bem diferente de uma POC até industrializar um caso ainda mais que tem hoje duas principais oportunidades, né? Uma é mais produtividade interna da empresa e outra é realmente melhorar o produto, ou seja, customer facing. E aí colocar em produção uma coisa que seja realmente fácil com o cliente, baseado em Generative AI, e que eu vejo que está o grande gap. Eu vejo muitas empresas na Europa focado realmente em melhorar a produtividade. Os Estados Unidos já começa a realmente ter face com o cliente. E no Brasil o que eu vi é mais, a gente fez uma POC, um experimento, mas agora vamos ver como é que a gente pode pavimentar essa estrada para ir para o primeiro caso de uso em produção. É isso que eu observei. Mas isso que tu trouxe até da POC, isso é um mecanismo que ele é utilizado, por exemplo, lá na Europa? Ou... É porque, vocês devem ter visto mesmo, é algo muito diferente do que a gente tinha até então. Então, a única forma de ver algo é realmente experimentando. E a experimentação ela é chave para a inovação.
E lá até faz parte da nossa plataforma, a gente tem o Innovation Lab, então a gente já está na POC número 72 para o pessoal poder experimentar. Porque geralmente o pessoal vê riscos, até assertividade, porque muita gente tem um pensamento bem alto nível de Generative AI, então a melhor coisa é realmente colocar a mão na massa e ver alguma coisa mais prática. E depois se vê valor, aí sim move para a produção. Mas o que eu digo, diferentes momentos no Brasil, via que ainda está nessa parte experimental. Na Europa já começa a ter muito caso de uso indo para a produção, principalmente para ganho de produtividade interna. E Estados Unidos eu vejo já passaram dessa fase, já estão no que é o mais arriscado, mesmo ter mais valor, que é melhorar os produtos que a empresa oferece e tendo o IA como interface com o cliente final. Impulsionador de inovação no tempo inteiro, na veia, assim, né? Mercado americano, né? A Europa mais... Ok, vamos testar para a gente entender como é que pilota. Eu tenho o curso básico de pilotagem aqui do novo carro, para eu conseguir garantir que eu não vou bater no guarda-reio, né? Ou que eu vou estar protegido por ele, pelo menos, né? E aqui no Brasil vamos dar uma testada, mas aí a gente vê o que a gente faz na sequência, assim, Um é falando, vamos fazer, o outro falando, vamos entender, e o brasileiro tentando falar, vamos ver o que a gente faz com o que eles estão fazendo. O que é isso aí? Isso é muito engraçado do povo brasileiro, né? Porque ele tenta copiar muito do que está sendo fora, mas ele não copia os modelos, os métodos de trabalho do que está sendo feito fora, né? Então ele tenta pegar muito mais na nível de ideia mesmo e fala, não, se estão fazendo lá, vamos tentar fazer aqui. Menos mas profundo. Dentro, eu acho que é isso. Eu tava vendo, até para corroborar com a linha do Cristiano, naquela pesquisa que é feita por um americano, que é o Randy Bean, que ele pesquisa todo ano, ele faz um survey de Data Analytics nas top 1000 Fortune, nas mais valiosas. E ele compartilha isso publicamente, todo ano. Esse último ano, ele já publicou de 25, realmente teve um salto que as empresas que têm IA em produção... As empresas que têm IA em produção saíram de 5% para 20%, mais ou menos. Então, assim, já começaram a ter mais produção, mas ainda é pouco, 20%. Sim. Mas se considerar em exploração, em desenvolvimento, 47%. Então, o que isso mostra? No último ano, o mercado realmente se abriu a explorar, a testar, a fazer POC. Né? Sim. Acho que todo mundo ficou com aquele medo de também tá correndo atrás, um passo atrás. Então, acho que foi a primeira vez que uma coisa veio mais uma pegada bem tecnológica, né? E foi muito bem aceita no alto escalão. Sim. Então, acho que todo mundo recebeu a luz verde. Tá, vamos pelo menos experimentar para entender isso aqui, como é que funciona. Mas eu acho também um desafio, principalmente quando você começa a falar de ganho de produtividade interna, é como medir isso, que produtividade é uma coisa difícil de medir. Sim, pode ter um grau de subjetividade, né? Eu sou mais da área de desenvolvimento técnico, então uma ferramenta que explodiu é o GitHub Copilot, né? Ou seja, é ajudar os desenvolvedores a criar código, documentação. Então teve vários estudos, qual que é o ganho de produtividade, então teve um que dizia que era 25%. Daí teve empresas que isso foi, vamos adquirir as licenças do GitHub Copilot. Daí os executivos, então quer dizer que eu posso demitir 25% do pessoal que ele vai cobrir o resto. Só que não é bem assim, é mais uma ferramenta que vai assistir, não vai substituir. Então acho que aí a gente ainda está vendo um desafio, como é que eu posso medir o retorno do meu investimento na parte de... Porque se cruza muito aumento de produtividade com substituição de força. Não é bem por aí. Não. Não é bem por aí. E daí as discussões são difíceis nesse... Então por que eu vou comprar essas licenças? Eu quero saber onde é que eu posso cortar custo. Veja bem, né? Veja bem, né? Bem assim, né? Tu falou a palavra desafio, que era onde eu queria começar a entrar um pouquinho agora, tá? Tu já trouxe um pouquinho dos teus desafios como Cristiano mesmo em questões de aspecto de mudança cultural, né? O jeito holandês de ser um pouco mais direto, né? Onde é que tu teve que se adaptar ou se desenvolver nesse aspecto, né? Então, profissionalmente, eu entendi um pouquinho dos desafios já que tu já teve, até se tiver mais, quiser comentar, fica aberto aqui. Mas eu queria entender um pouco mais perante esse cenário de mercado mesmo, e aí mercado até mais europeu, onde é que tu está vendo que tem desafios no mercado mesmo? Tem essa questão de medição de produtividade, que é um tanto quanto difícil, né, a gente conseguir, mas que outro tipo de desafio tu está vendo como mercado, assim? Eu vejo que é aquela expectativa que é relacionada ao ponto que eu coloquei antes, expectativa de sair de uma POC até ter alguma coisa em produção. Eu vejo que está tendo muita pressão em relação a isso. Então, apresentou a POC, tudo bem, daí então o executivo vai perguntar, tá, então quando é que eu posso esperar isso em produção para colher os ganhos numa escala maior?
eu vejo que esse é um grande desafio, essa expectativa, que é muito curto prazo, só que os desafios são... A parte tecnológica é gigantesco, até por causa da parte que você falou de governança, como é que eu vou poder explicar o que aconteceu, e se der um pepino é muito fácil acabar com todo o programa por causa de um problema específico que estava descoberto, porque é uma coisa não determinística, né? Então eu posso perguntar a mesma coisa, vai vir uma resposta diferente, então a gente fica desconfortável com isso por não ter todos os controles necessários. Então acho que esse é um grande desafio de, agora a gente experimentou, ótima essa tecnologia, a gente pode se beneficiar, mas quando é que eu posso de fato utilizar isso? Acho que esse é um desafio que eu vejo acontecendo bastante. Tem muito aquele debate, vira e mexe, alguém diz, final de 2025 não vai ter mais programador, que IA vai substituir tudo. Então eu vejo muitas empresas, a gente contrata, a gente espera, o que a gente faz, porque alguém está falando A, mas está acontecendo B, então está tendo muito boato acontecendo, então tem muita empresa que não sabe para onde ir nesse sentido. E isso prejudica o avanço dos negócios. Né? Então, tá especulativo bastante o mercado, né? O cara puxa freio de mão, né? Puxa freio de mão. E muito medo, né? Porque, como eu falei, é não determinístico, é um campo super novo ainda, principalmente a parte de guardrails, então... Daí, se você aceita ir para frente, quem é que vai ser responsabilizado por se algo acontecer de errado, né? Então, infelizmente, eu tenho visto POCs muito boas, mas por causa desse receio ou pela incerteza, acaba ficando com teia de aranha e acaba não indo para frente. E claro, daí tem toda a parte mais tecnológica de engenharia para ter escalabilidade, confiabilidade em relação a isso, a infraestrutura, ter o custo sobre controle, porque... imagina uma empresa, 40 mil pessoas fazendo grandes perguntas, consumindo bastante token, no final do mês também vai ter uma conta bem cara. Isso que é só a parte de uso, daí tem toda a parte também de poder fazer o fine-tuning desses modelos, treinar. Lá teve um caso de uma empresa que alguém esqueceu de desligar as máquinas com GPU no final de semana e veio uma conta de 100 mil euros aí. Continha básica. E daí isso é ruim porque acaba criando uma série de receios, né? Então, isso aqui é caro, isso aqui não é confiável. Então, acho que é isso que eu vejo como desafio a ser... Alinhar as expectativas de uma forma geral, assim. Principalmente de POC para produção. Essa expectativa é o que hoje todo mundo, os executivos, e faz sentido, eles querem essa resposta, mas quando vai para o setor de tecnologia, veja bem, eu acho que dá, mas não, acho que é muito curto, então aí que eu vejo o grande desafio. E aí, como cultura europeia, que ela é um pouco mais sempre de dar os passos um pouquinho mais com governança, isso fica ainda mais evidente, né? E também lá eu vejo muita empresa fazendo, como é que eles estão investindo nos programas de IA. Principalmente a parte de plataforma, então tem um investimento que é mais de tecnologia, né? Eu vou ter a infraestrutura para isso, tudo mais. O foundation, né? E está acontecendo uma coparticipação. Então, geralmente, o setor de TI, claro, com o investimento da empresa, vai fazer essa fundação, mas daí os casos de uso que vão começar a financiar os primeiros entrantes. Né? Só que, geralmente, eles precisam ter algum indicativo de qual vai ser o retorno do seu investimento para ir para dentro. Mas quando você vai medir produtividade, daí é uma coisa meio vaga, então aí que está atrelado ao primeiro desafio que eu falei, como a gente pode mensurar os ganhos. Né? Então eu vejo que porque é a partir daí que vai vir o bolo de dinheiro para financiar realmente esses programas de IA das empresas. Mas é isso que para mim eu acho que é um dilema que acontece lá, mas para mim ele é um dilema natural de trabalhar com dados e AI, porque ele tem um cunho exploratório. Se tu não toma um pouco de risco, e eu acho que o americano ele é um pouco mais propício a isso, ele toma mais risco de explorar sem saber se isso vai dar um ROI ou não, tu não sabe onde isso pode chegar. Se tu tenta criar mecanismos e condicionar o investimento futuro num ROI presente de uma POC, que ela pode estar enviesada, inclusive, né? A gente fala do grande problema de fazer uma POC que tu pode pegar, inclusive, se tu vai trabalhar em cima de uma massa de dados, tu pode pegar uma relação temporal totalmente enviesada, que tu não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí tu acaba tirando uma grande ideia por uma validação que não vai afirmar se aquilo ali faz sentido ou não, sabe? Porque tu pegou uma base enviesada, por exemplo. Eu vejo que isso até hoje, assim, um grande dilema. A gente sofre bastante aqui no Brasil, assim, toda vez que a gente vai, sabe, num cliente, eles falam, tá, mas quanto isso vai me trazer de retorno? Não, a gente vai ter que experimentar. Pô, mas a POC eu vou ter que pagar quanto na POC? Tu vai fazer um investimento, ou a gente faz de graça. Mas não quer dizer que isso é uma garantia nem de mais ou menos.
Pode ser que a POC ela tenha um resultado X, aqui 20%, e quando a gente fizer, depois de fato, ela aumente para 50%, e não tem como saber. É só quando a gente trabalhar no projeto como um todo mesmo, né? E ainda mais quando o ganho está atrelado à produtividade, que é uma coisa também difícil de dizer, tá, se eu traduzir produtividade em euros, dólares ou reais, vai ser tanto. Então é uma coisa difícil de colocar. Então eu vejo que aí é o desafio, embora já estejam bem acostumados com a parte de experimentação, até por causa do ciclo normal de dados, né? Mais clássico, ciência de dados, mas ainda existe esse desafio, né? Porque agora a empresa vai ter que achar um bolso novo para pegar esse dinheiro para dizer, não, agora vamos colocar para a gente alavancar o nosso programa de inteligência artificial. Antes da gente entrar em oportunidades, sabe, que eu quero entender um pouquinho também, como que está a relação da matriz energética de consumo de tudo isso, né? Que tu acabou de citar um caso aí de consumo, de deixar ali as GPUs ligadas e alguém deve estar até hoje tentando justificar essa conta que veio, né? Ou não está mais entre nós. Ou não está mais. Esperamos que não esteja mais a empresa, né? Que tenha parado por aí. Mas como que está a relação com a matriz energética mesmo, de suportar toda essa onda que está vindo aí de IAs generativas e tudo que isso está sobrecarregando, né? A necessidade de conseguir suportar todo esse crescimento nas experimentações, todas as evoluções, assim, como que tu tem visto isso lá na Europa? Essa é uma grande preocupação, né? Até lá a gente utiliza muito Microsoft, né? Azure, e geralmente é um dos grandes motivos que eles dizem, eles estão começando a mover os hubs, principalmente de IA, os data centers de IA, mais para a Escandinávia, porque lá é naturalmente mais frio, né? Então, parte de consumo para refrigerar vai ser menos, mas não é só refrigeração que precisa de poder para isso, né? Tem uma grande pressão na própria SML, porque tem muita pesquisa em como deixar o microchip consumir menos energia. Então, se for ver, os microchips são feitos hoje, com comparação a 5 anos atrás, já consome metade da energia, só que hoje é muita gente querendo, né? Então, ele vai consumir mais. Então, até na própria Europa já voltou a discussão que até tempos atrás, não, a energia nuclear, nem pensar. Então, está voltando à pauta esse tipo de discussão para conseguir dar vazão a isso. E, claro, grandes empresas como a SML está na bolsa e também tem grandes targets quanto à sustentabilidade, né? Então, isso entra também nos próprios targets da empresa. Tipo, a gente quer utilizar a IA, mas o quanto isso está impactando em consumo de energia, footprint de CO2 e assim por diante. Então, esse é um grande dilema também, até para manter a bandeira de sustentabilidade. Sim. Até porque, que nem eu falei, é muita exploração. Se você vai falar, digamos, com qualquer grandes players de cloud, a gente quer em produção, então eles geralmente tentam ter um commitment do seu lado, e para produção é uma coisa absurda. Então, isso vai também, claro, acarretar um consumo energético absurdo. Então, imagina quando falou daqueles números, quando a gente chegar a 50%, 60% de casos indo para a produção, onde é que vai vir essa energia? Né? Mas aí até lá vai ter computação quântica popularizada. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter, Antes até de você entrar nas perguntas, eu tenho uma curiosidade aqui. Eu estou degustando muito e contemplando muito o conteúdo. Tá muito bom, cara. Estou aprendendo um monte contigo. E veio um questionamento aqui, ouvindo esses movimentos que estão acontecendo na Europa, as questões de governança que a gente falou, como é que as coisas foram crescendo, a plataforma foi crescendo. Bom, ouvindo tudo, tu já percebeu, não sei se só no contexto da SML ou se as empresas que pelo menos você teve contato lá ou nos fóruns, elas têm uma estratégia de dados amarrada ou não? O que eu digo estratégia de dados, né? Olhando curto, médio e longo prazo, uma visão dos business cases que ela quer desenvolver, para daí puxar a tecnologia, para daí como que a governança vai andar junto, e para daí como que ela vai desenvolver a literalidade e a cultura nas pessoas também, para acompanhar tudo isso amarradinho, sabe? Com pano de fundo. Tu percebe que tem estratégia de dados lá ou não? Acho que começou a acontecer até por causa da própria SML, acho que foi 4 anos atrás surgiu a figura do CDO, né, o Chief Data Officer. Há 4 anos atrás. Então, lá em 2018 que tu começou, era direto com o CIO. Era uma responsabilidade dele. Até hoje, se for ver o setor, antes era TI, né? Hoje é TI e dados, o departamento. Então, dados tem um papel fundamental e também agora eles tentam colocar de uma forma mais horizontal. Mais cross, né? Não verticalizado. Da parte de TI. E aí, com esse movimento, Gustavo, aí sim eu vi tem estratégia. Então, a gente tem nossos planejamentos a cada 3 meses e geralmente começa com a abertura, quando possível, do CDO, dizendo, só lembrando, essa é a jornada que a gente vai percorrer, porque a nossa visão em 2030, a gente quer estar aqui em relação a dados, habilitando a empresa dessa e dessa forma. E a partir daí, os times começam a priorizar as coisas para, claro, atingir aquela visão. Boa. Então,
ali está bem claro qual que é a direção, o que tem que acontecer nesse ano e no próximo, e depois, quais são digamos, os degraus nessa escada. E, que nem eu falei, a SML participa de vários fóruns com outras grandes empresas holandesas, como a Shell, a Philips, tem os bancos, e ali dá para ver que está todo mundo parecido no alinhado. E é uma coisa bem legal do mercado holandês é que tem muito esses fóruns de discussão. Então, convida players que estão num momento parecido e, digamos, a cada trimestre eles se juntam e começam a compartilhar coisas. Claro, até onde pode ser compartilhado, mas... Rola um benchmark ali, né? Qual que vai ser? A SML não compete com a Shell. Que é de gás e óleo, por exemplo. Então, pode trocar muita informação. Assim. Então, é bem legal nesse sentido. Show. Mas aí tu vê, tô pensando aqui, o quão importante para uma estratégia de dados evoluir ter uma liderança, né? Eu ia só complementar a sequência da pergunta, porque tu trouxe aí numa visão um pouco Holanda, né? Mas tu sente que o mercado ele já está nesse movimento de ter a figura do CDO? E daí ter uma estratégia, né? Porque a gente está falando de estratégia de dados e AI aqui, né? Como é que tu está vendo isso com o mercado europeu, assim? Porque a gente tem acompanhado muito até na formação do Gustavo, ele trouxe um pouco, né, do da necessidade desse profissional no âmbito um pouco mais global, assim. E ainda precisa de muito CDO no mercado, né? Porque tem poucos. Aqui no Brasil mesmo a gente vai olhar, tem pouquíssimos, né? E agora eu acompanhando de perto, tem que ter uma série de habilidades que não é, o cara conhece de dados ou estratégia. Tem que também conseguir trafegar muito bem na organização, política, conseguir esse patrocínio. Né? Nossa, é um trabalho. Eu menosprezava. Lá na formação tem se falado que ainda tem pouco CDO e os poucos que tem já estão sofrendo de turnover por causa de tudo isso que ele está falando. Tem que ter uma condição de rodar horizontal numa empresa. Então você tem que saber um pouco de tudo, além de fazer política, amarrar as coisas. As dicotomias, as pressões. Tem que dar resultado rápido, ao mesmo tempo tem que ter coisa estruturante. Tem que olhar para dentro, as mesmas coisas tem que olhar para fora. Né? Então, essa pressão, que fala muito ali do CDO, do cubo do MIT até, né? Para dentro, para fora, transacional, dados novos. E a política que rola corporativa, o CDO ainda não parou de pé. É como fala assim, cara, tem um cara que construiu uma jornada como CDO. Não. E acho que outro fator que é um desafio para a figura do CDO é que a gente conversou agora. Como é que ele vai mostrar o valor que ele está trazendo? Porque geralmente dado é uma coisa intermediária, né? Então não consigo dizer que por causa da minha plataforma de dados a gente aumentou o faturamento em tanto. Então é uma dificuldade de mostrar o quanto eu estou agregando para a organização. E é algo chave para alguém que é um C-level, ainda mais uma empresa do tamanho como é. Eu acho que ela começa a reduzir um pouquinho esse valor percebido, vamos dizer assim, quando a gente começa a colocar todo o resultado do trabalho do dado como um transacional de novo, querendo ou não. Porque a gente sempre fala, né? Do que adianta tu ter uma IA, tu ter um modelo de ciência de dados, um modelo preditivo, se a ação não está ali. Ele só traz mais ou menos o direcionamento, mas a ação está num humano, né? Não necessariamente, como tu trouxe o caso, o cientista de dados ele não confiou no modelo, por mais que ele fosse um modelo preditivo que ele apontasse exatamente o caminho, o cara não sabia o que estava ali por trás, e ele não toma decisão usando esse modelo. Então, enquanto a gente ainda não move tudo isso de volta para o transacional e automatiza o processo de tomar decisão, a gente fica refém em alguns momentos de conseguir ter esse valor percebido. Porque ele só vai ser percebido quando ele tem ação, né? Senão não vai ser percebido, né? E geralmente é uma das formas de entregar o resultado, né? Uma é o clássico, é um dashboard e tudo mais para ajudar, mas outra é que nem tu falou, Matheus, que eles falam muito lá, que é o Embedded Analytics, né? Ou seja, o Analytics embarcado no seu transacional, na sua forma normal de trabalho. Porque a pessoa geralmente ela não quer, vou lá no Power BI para ver alguma coisa, ela quer não, aquilo na forma normal de trabalho dela, ajudando ela e muitas vezes de uma forma até, digamos, embarcada que tu nem percebe que está lá. Né? Totalmente transparente, ela nem percebe, daí óbvio não vê valor, né? E aí, a gente está falando um pouquinho, mas eu quero tentar trazer isso na pergunta mesmo. Onde é que estão as oportunidades que tu está enxergando, assim, com o mercado mesmo? Eu vejo, colocando junto com os desafios, eu acho que, assim como a parte de dados, tem a parte de democratização, as pessoas, digamos, serem alfabetizadas em dados. Eu acho que quando o pessoal, não só a parte tecnológica, porque é mais fácil, mas o pessoal de business conseguir entender os potenciais de IA, principalmente de generativa, aí vai começar a pipocar casos de uso. É o que eu vi na SML, então a gente fez uma série de iniciativas de formar o que a gente chama de
Analytics Translators, ou seja, pessoas que conseguem ver potenciais de inteligência artificial, análise de dados, mas está junto com o pessoal de negócio. Cara, aí começou a pipocar a ideia e aí oportunidade para tudo que é canto. E como é algo novo, ainda até vi alguém que fez a analogia que hoje Generative AI é como se fosse o início do iPhone, era só ele. Mas o segredo do iPhone foram todos os aplicativos que adicionaram funcionalidade a ele. Eu vejo que com o IA generativa vai ser o mesmo, mas o primeiro passo é a gente poder mostrar para as pessoas que não são tão técnicas as possibilidades para aí sim as ideias irem para frente. E aí a oportunidade é ganho de produtividade, mas acho que a gente vai começar a ter uma série de automações que até então a gente nem imaginava ser possível. Que antes era tudo, tinha alguém codificar, então vai ter... O pessoal diz o marketplace de agentes, de IA, tu vai ter um agente para fazer qualquer coisa, você quer algo que vai fazer a marcação de passagem, vai procurar alguma coisa e o desafio vai ser mais orquestrar o que você quer, entender o contexto para aí sim ir para frente. Orquestração é uma palavra que a gente tem falado bastante, cara, que eu acho que é o que vai, no fim do dia, ajudar muito nessa evolução. Mas essa questão aí da literalidade, né, de dados e de AI, tu sente que ainda está bem embrionária com o mercado europeu? E não só no mercado europeu, uma coisa que me surpreendeu é, digamos, quem trabalha com a parte de engenharia e tecnologia, muitas vezes você vai falar com a pessoa e ela acha que Generative AI vai só ajudar com o GitHub Copilot. Então, se você vai um pouco mais a fundo, o pessoal não sabe muitas oportunidades. Isso é bom, porque ainda tem muita coisa a ser explorada, mas é ruim porque, provavelmente, numa empresa do tamanho da SML, de 40 mil, provavelmente 1% deve saber o que pode fazer com Generative AI. Então, tem que ter, na minha opinião, um processo de educação gigantesco para as pessoas entendam o que pode ser feito, senão ou fica no mito ou fica numa superficialidade que é perigosa, né? O pessoal, eu acho que é responder perguntinha e aí que pode ficar. Então, eu vejo que tem que ter um esforço grande para conscientizar o que pode ser feito, e não só o pessoal de negócio, mas até da tecnologia. Isso me surpreendeu, assim. Daí, às vezes, teus colegas, mas aqui a gente pode automatizar, fazendo isso aqui. Tarará. Dá? Então, e tu acha que isso é um pouco cultural? Porque isso a gente vem conversando, né? Porque se a gente sai um pouco da esfera aqui de conhecidos de tecnologia, e até dentro, né, desconhecidos aqui, se a gente for falar com meia dúzia de amigos, aí tem alguns que não estão utilizando nada. Tu acha que é por medo, restrição, preguiça? O que é? Eu acho que até tem aquele tem os early adopters, tem depois o pessoal que vai em massa e tem os últimos. Eu acho que tem a natureza de quem é mais entusiasta, uma coisa nova experimentar. Agora já está chegando na grande massa, mas eu acho que o pessoal geralmente tem aqueles que exploram para saber o que dá para ser feito, aquele que quer só resolver o problema dele e ele fica por ali. Digamos, ao invés de usar o Google, vou usar o Perplexity, por exemplo. Ou quero usar o ChatGPT para ajudar a fazer um e-mail e eles acham que IA é aquilo ali. Então, pouca gente está realmente tentando entender, mas isso é uma coisa, sumarizar, gerar um e-mail, mas o que mais dá para ser feito? E aí que eu falei que tem a parte de educação, assim como a gente tem a parte de dados, né, de ter alfabetização no uso, análise de dados, para IA eu vejo uma coisa bem parecida e muito mais necessária, porque é um modelo mental totalmente diferente, né? E muita gente acaba ficando desconfortável, incerta com uma coisa tão diferente assim. E daí, claro, tem os medos, isso vai me substituir, coisas nesse sentido. Sim. A gente se depara muito com isso. E é um tema que eu gosto muito de provocar nos workshops que a gente faz. Recentemente a gente teve 2 grandes workshops em clientes. Foi engraçado porque eles esperavam ouvir caixinhas e siglas de tecnologia. Hadouken, né? E aí eu cheguei lá, basicamente o que eu falei foi formação de cultura com eles e expliquei, inclusive, e aí eu trouxe muito pra mim isso, assim. Lembro nos anos 90 que nosso computador não aguentava rodar um MP3, a gente cheio de ideia, cheio de coisa pra fazer, cheio de criatividade, o computador não aguentava nada, né? Era o gargalo, né? Cortando MP3, pô, não consigo ouvir. E aí, olha em 30 anos, né? Hoje o gargalo não é mais tecnologia. O canhão virou para quem? Pro ser humano. E aí eu falo muito da importância da literalidade, que é o indivíduo, né? Ele ser curioso, criativo e pensamento crítico. E o que ele precisa entender um pouquinho para ele trabalhar, compreender, comunicar com os dados. Porque se o indivíduo não está com literalidade, não forma a cultura. Cultura é o grupo depois, né? Então, assim, tem sido o maior desafio.
E pegando de novo a pesquisa do Randy Bean que eu falei, todas essas top 1000 aí da Fortune apontaram. 92% das empresas apontam que a maior barreira que elas têm é cultura. É pessoas, vira o canhão para isso. Nos debates que tem lá do MIT, sempre volta pro fator ser humano, sabe, no meio disso tudo. E aí eu tava percebendo até em alguns speeches de AI, até que criei aquele gráfico recente que eu apresentei, que tá começando muito no nível do indivíduo, ok. Então, cara, como é que eu faço isso aqui, o meu documentinho, como é que eu traduzo, como é que eu gero algum texto aqui mais bonitinho, tá muito no nível indivíduo, que eu chamo de operacional, onde o valor entregue é bem pouco e a complexidade também é bem baixa. Como é que a gente começa a levar esse pessoal para um nível mais intermediário, mais tático de gestão, de o cara começar a tomar outro tipo de decisão para o departamento ou para o grupo dele ou para a competência, para também chegar num nível máximo, só que a complexidade vai aumentando. Qualidade de dados, governança, plataformas robustas, para chegar no nível estratégico, onde uma IA vai conseguir ajudar ele a direcionar os serviços e os produtos que ele está fazendo, sabe? Sim. Mas ainda está muito lá no comecinho, sabe? O eu com meus documentinhos, então baixa o valor, aí o cara não se preocupa com governança, porque está com ele mesmo, eu governo eu mesmo, né? Mas como é que a gente evolui tudo isso? E aí, porque todo mundo negligencia quando a gente está falando de AI. O que vai precisar de governança, de qualidade de dados, de uma plataforma robusta, né? Por quê? Porque tá no indivíduo ainda. O cara tá tentando ele se modificar, no mínimo, né? E acho que tem uma coisa curiosa também, porque muitas vezes tem aquela pessoa que tá usando inteligência artificial para mostrar, não que tem superpoderes, mas eu sou mais produtivo que os outros, então às vezes também é interesse que os outros nem saibam que ela está usando. Né? Então tem algumas coisas curiosas, assim, ao invés de ter aquele compartilhamento, deixa eu mostrar para vocês como eu fiquei mais produtivo, ficou assim, não, eu sou inteligente mesmo. Eu então consigo fazer isso 10 vezes mais que você. E daí eu faço o meu acordo aqui de 25 horas aqui de trabalho, eu entrego um monte e tô garantido, né? Pago o resto pro chat GPT. Mas pegando um pouco do gancho nisso que tu falou, qual que é um pouco da preocupação que eu tenho, né? Porque eu acho que a gente está numa nova era, e é muito forte, né? O movimento que está acontecendo nesse momento. Mas se a gente comparar com eras anteriores, o mercado de trabalho, ou as empresas, elas não aproveitaram tudo que elas poderiam aproveitar. Porque nessa evolução que a gente fala de sair do indivíduo, para até chegar no quanto que tu potencializa o máximo utilizando inteligência artificial, tem muito do investimento individual e da cultura que precisa ser formada, né? Perfeito. Mas eu acho que nunca tem pano de fundo que a estratégia é montada para isso. A gente falou, cara, eu acho que há uns 3 anos atrás, quando eu estava conversando contigo, a gente estava fazendo um brainstorming de ideias, eu lembro que tu falou exatamente assim, cara, para e pensa que a gente está em 2020, 2021, não lembro quando é que foi, e a gente está até agora utilizando ferramenta de dashboard que já foram criadas há mais de 20 anos e a maturidade para utilizar dashboard ainda está muito baixa. Sabe, uma ferramenta que era sensacional que tu poderia fazer. E muito baixa a maturidade, sabe? Agora está vindo IA que vai colocar isso em outro patamar. Mas será que as empresas vão evoluir em relação a isso, sabe? Eu tenho bastante dúvida nas empresas diferentes, por exemplo, da SML, que já tem uma estratégia muito clara de onde ela quer chegar em 2030. Com um CDO que está bancando toda a estratégia, amarrando tudo isso, sabe? Mas as empresas não estão aí. Elas estão querendo comprar os remédios, né? Que a gente fala, né? Não tratamento. Estão querendo remédio rápido. E algumas nem o remédio, vão só para uma vitamininha, assim, só para dar um up e tentar fazer alguma coisinha, sabe? Sim. E a maioria é isso mesmo, Matheus. Perfeita a sua leitura, cara. Porque o que a gente tem falado em nível de Brasil, assim, nunca tem uma estratégia, Cris. Nunca tem, cara. É isolado, é cada um por si, sabe? E aí resulta nisso tudo que a gente tá falando. E pelo que eu vi, ainda mais empresas grandes, faz sentido ter uma plataforma para ajudar, que nem eu falei, criar esses building blocks. E pelo que eu vi aqui das palestras, conversas que eu tive, daí isso também é sempre um viés bem técnico. Né? Não, vamos colocar essa ferramenta lá, e aqui, mas isso está alinhado com qual estratégia, a parte de negócio. E é uma coisa lá, é bem forte isso. Então, a plataforma, eu faço parte do board que define a plataforma como um produto, né? Embora seja só clientes internos, mas a gente tem 20 mil clientes internos. Né? Então, a gente primeiro pega a estratégia da empresa, do CDO, para aí sim, como é que essa plataforma vai conseguir concretizar aquela estratégia. Os casos de uso da estratégia. E tecnologia, depois vai ser uns 3 níveis para bater. Agora, como é que a gente vai implementar isso? Não, aqui é muito caixinha de tecnologia. Muito. Muito. Não, a gente tem provocado e tentado. Na verdade, o posicionamento inicial da nossa empresa já foi orientado para negócio, né? Para tentar fugir das caixinhas. Mas ainda a discussão ainda está muito nesse patamar. Porque a maioria dos fóruns que a gente acaba entrando também é com CIO, que ele basicamente ele é comprador de caixa. Né? Então. E às vezes tem o ego que quer quem compra a caixa maior.
Comprador de caixa. Cara, e futuro? Vamos usar a IA generativa Cristiano Rocha aqui agora. Para onde é que tu acha que vai o futuro, cara? Eu acho, como a gente comentou antes, vai ter muito essa parte de orquestração. Acho que vai ter um agente de IA ou componentes que está bem embarcado a parte de inteligência artificial, e o desafio vai ser o que eu quero fazer, atingir, e o desafio daí vai ser como eu posso orquestrar isso para atingir os meus objetivos como indivíduo, como grupo e como organização. Acho que esse é o futuro, assim. Então, como eu falei, um marketplace de agentes ou esses componentes que vão ser orquestrados baseado no contexto ou objetivo que você quer ter. Então, veja esse que eu... Até foi engraçado, um dos grandes fornecedores nosso lá da parte de dados, eles falaram, no mundo ideal, o que você vê como futuro para ver também se a nossa plataforma pode ajudar vocês. E foi justamente isso, no ambiente mais de Data Analytics eu quero dizer o que eu quero saber, mas eu não preciso ir lá escrever uma query, saber onde é que está essa tabela. Eu quero que essa orquestração ocorra e eu tenha a minha pergunta, a minha ação, meu objetivo feito da forma mais semelhante à minha interação humana. Fluida, né? E o bom que hoje, acho que foi o pulo do gato de Generative AI, que é algo muito próximo da gente, da nossa linguagem. Então vem uma resposta em texto, pode vir um áudio. Claro que o input pode ser o mesmo. Eu quero isso e aí, debaixo dos panos, vai implementar, fazer, orquestrar para cumprir o meu objetivo como indivíduo, grupo e organização. E aí tu vê isso, ele sendo... Eu só estou tentando conectar, né? O quanto que isso vai ser evoluído automaticamente, né? Porque daí essa orquestração, ela vai ter que lidar por contextos diferentes que estão surgindo. Ela vai ter que meio que se integrar, vai ter que dar um jeito de catar a melhor resposta e não gerar uma resposta aleatória. Até porque ela vai ter que se explicar de onde que ela tirou aquilo. E lembra agora, voltando à nossa época de mestrado, e tinha computação sensível ao contexto, tudo de forma abstrata, computação ubíqua. É isso, tá de volta. Só, claro, agora com termos mais novos, mas acho que a teoria, na época, era isso. É entender o meu contexto e a tecnologia, a computação, vai lhe dar um jeito de entender o contexto e te auxiliar naquele contexto, te dizer o que você quer. Então, acho... Nossa, a gente publicou um artigo, agora estava pensando o futuro é o passado que a gente que era utilizar o contexto para fazer autenticação, né, com computação ubíqua, né? Cara, mas a gente deslocava a verdade no tempo. Então, acho que vai ser muito disso. A tecnologia ser capaz de capturar o que você quer, o contexto, que eu acho que hoje o grande desafio do Generative AI é você prover o contexto, o teu prompt certo, colocando o contexto, porque senão não tem como capturar o contexto. Acho que esse vai ser o segredo, e daí vai ter vários agentes tomando ação para entender e cumprir o seu objetivo naquele contexto. Acho que esse é o futuro. Daí vai ser um monte de coisa automatizada. Tem muita gente que diz que vai ter agentes que você pode tocar uma parte da empresa com agentes, ou uma pessoa tocando a empresa. Claro, aí tem várias frentes, mas acho que se fosse poder generalizar, acho que esse que é o futuro. Teve um statement que a gente saiu no último DojoCast aqui, que foi um papo mais nosso, né? Pode ir lá. Que é onde tem gente, tem agente. E onde tem agente, tem gente. Que daí é uma forma de tu conseguir chegar mais ou menos nesse cenário. Tu pode ter um apartamento onde tu precisa de uma pessoa que ela vai meio que governar, orquestrar tudo isso daí. Ela tem agentes que ela pode escalar conforme a necessidade do departamento. Tem agente, não de vocês, mas agentes... Sim. Agentes de IA, entendeu? Entendi. Cheio dos trocadilhos. Achei que era agente como o Dojo. Não, tem gente que tem agente. Também, óbvio, nós vamos estar ajudando os caras. Né? Mas muito bom. Eu vou fazer um recap aqui, tentar meio que fazer um fechamento só para a gente olhar todos os pontos que a gente passou, tá? Porque ainda está indo aqui um tempo já quase final, vai. Isso daqui era um que a gente deveria ter marcado, acho, mais tempo para a gente poder conversar mais abertamente aqui. A gente falou muito sobre a tua chegada na Europa, a tua evolução, as questões culturais que existiram lá, como que tu foi transitando carreira, os movimentos que tu fez, e eu achei bem legal, tá, escutar um pouquinho disso. A gente adora escutar sobre as questões culturais, desafios que existem, né, principalmente nas diferenças culturais. A gente entrou um pouquinho para tocar sobre questões mais em relação à governança de dados, governança de IA, como que isso funciona perante Estados Unidos, Europa, Brasil, como é que cada um está posicionando, onde cada um está mais ou menos tentando se situar. A gente falou um pouco sobre desafios, sobre as oportunidades existentes dentro desse mercado como um todo, né, para onde que isso está indo, o papel de CDO,
Acho que a gente conseguiu dar várias voltas aqui, né, no tema. Ficou um tema bem aberto mesmo, eu não esperava, tá, que a gente fosse até aprofundar tanto assim, eu achei que a gente ia ficar um pouco mais raso, né, mas a gente foi aprofundando até sair Hadouken aqui no meio da mesa, né. Saiu bastante coisa. Eu não sei se teve algum item, alguma menção, algo que de repente ficou fora, tu falou, cara, enquanto a gente estava falando, pô, acho que isso é algo legal para trazer para a mesa, que tu queira mencionar aqui, seja a tua experiência, seja alguma coisa que a gente não tenha conversado, pode ficar bem à vontade, tá, para trazer. Senão, a gente gosta de fazer o fechamento sempre pegando um pouquinho de sugestões, tá? Para pessoas que podem estar querendo estudar um pouco mais sobre o tema, para empresas que estão querendo se desenvolver ou querem, de repente, precisam olhar algum curso, alguma formação, alguma coisa que tu dê, meio que a pessoa sai daqui com alguma ação, tá? Acho que a gente sempre gosta de deixar um pouco algum direcionamento. Então, se tiver livro, cara, palestra, artigos, que eu sei que no passado tu lia bastante artigo, não sei como é que tá agora, tá? Mas aqui lia artigo pra caralho. Hoje tem o ChatGPT, sumariza isso pra mim. Então, fica à vontade para tu deixar alguma... Eu acho que tem 2 dicas. A gente falou muito que é a parte cultural, acho que vai realmente desbloquear boa parte das oportunidades. Acho que é as empresas saberem lidar com inovação. Então, tem um livro que eu gosto bastante, que é The Innovator's Dilemma, ou seja, o dilema do inovador. Até depois posso procurar quem é o autor, mas é muito bom porque realmente para lidar com inovação a gente tem uma série de dilemas e para mim isso é o chave para ter essa parte cultural, saber lidar com a inovação, exploração, o que é o incerto, para que isso venha a ser algo benéfico para a empresa. E tem um podcast que eu gosto, é um pouco mais, um viés um pouco mais técnico, mas é chamado de Cognitive Revolution, ou seja, a revolução cognitiva. Então ele traz cientistas, empreendedores que estão lidando com a parte bem de fronteira de IA, principalmente de Generative AI. Então é bem legal porque tem uma diversidade bem legal de participantes. Então acho que é semanal e cada semana traz alguém com uma perspectiva ou experiência bem diferente. Então, como é que é o nome mesmo? The Cognitive Revolution, a revolução cognitiva. É um podcast, pode achar nas principais plataformas. E esse é o que eu escuto bastante porque é onde realmente abre a mente. Eu acho que vai ajudar também muitas pessoas a ver o que é possível, hoje o que está bloqueando ou o que já está acontecendo. Então essas são as 2 principais dicas. Como lidar com inovação e o que está acontecendo com o IA, para onde é que IA está se movendo. Eu acho que até conectando com os demais dojocasts que a gente trouxe aqui e debateu, eu acho que muito está no aspecto de estratégia, cultura, assim, sabe? Querendo ou não, em quase todos a gente tocou um pouco nisso, até com convidados que vieram aqui, a gente foi, sabe, adentrando um pouco mais nesse tema, que eu acho que é o pano de fundo de tudo que vem pela frente das empresas que vão se destacar, né? Utilizando toda essa evolução de tecnologia que está tendo, né? Quem não colocar uma lupa, uma atenção, um investimento nisso, eu acho que vai ficar para trás. Eu concordo totalmente. Legal, adorei te ter aqui. Tem uma máxima que sempre falam, né? Contrate pessoas melhores ou se associe com pessoas melhores que você, né? E, cara, para mim é um prazer estar com vocês dois. Você foi parte do meu passado e quem sabe será parte do meu futuro. A gente tem que conversar sobre isso. Mas foi um cara que eu considero brilhante, tá? Que sempre esteve ao meu lado. Hoje tem outro cara brilhante aqui que está sempre ao meu lado. São 2 pessoas que eu sou fã de carteirinha de vocês. Dentro das individualidades de vocês, eu admiro muito, tá? E para mim está sendo um prazer estar tocando hoje esse DojoCast aqui com vocês. Foi um prazer. Quer deixar algum recado final? Eu estava refletindo quanto toda vez a gente acaba dando uma volta e tocando na importância de pessoas, né? Acho que a gente não perca isso de vista, porque hoje o gargalo é humano. Como é que a gente pode ajudar, né? As pessoas, o meio que a gente vive, a lidar com todo esse hidrante de informação, né? Eu venho me sentindo assim, quanto mais estudo, parece que eu estou me afogando, tem horas, porque não consegue acompanhar e começa a dar uma agonia, né? Então, como é que a gente se ajuda nesse meio aí, para ter gente boa ao nosso redor, para dar conta dos desafios que vem aí. Acaba dando volta a pessoas, mas é um tema importante, acho que também está na nossa missão de vida falar sobre isso. Obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela aula, adorei aprender um monte sobre a Holanda, a cultura de trabalho e toda a sua jornada. Parabéns pela sua jornada, tá? Parabéns mesmo. Obrigado. Bom, eu vou aproveitar só para pegar o gancho do que vocês falaram aqui, porque é uma questão que me incomoda bastante, né? Eu acho que hoje a gente tem as ferramentas que elas podem permitir com que a gente consiga ter mais informação. Informação não necessariamente é conhecimento, né? Não. E a minha preocupação está muito pautada nisso, né? Hoje em dia a gente pode pedir para um chat GPT resumir qualquer coisa para a gente. Um resumo não quer dizer que tu tenha um conhecimento profundo sobre qualquer assunto. Então a minha preocupação muito mais para o futuro, assim, é o quanto raso a gente vai ficar,
nos temas que hoje a gente já é muito raso com a humanidade, e o quanto que essas ferramentas elas não vão ser usadas perante o que elas poderiam ser mais potencializadas, mas sim para eu tentar simplificar um pouco mais a minha vida. Eu acho que o hidrante é necessário nesse momento, sabe? A gente tentar aprofundar o máximo que a gente pode, porque isso eu acho que vai ser um grande diferencial para as empresas. Não é simplesmente investir e ter uma boa estratégia, mas tu aprofundar um pouco mais, sabe? No que tu pode explorar em relação a essas ferramentas. Ou usar da IA para se livrar das coisas, né, cara? Uhum. Check. Mais uma tarefa, check. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui mais um final de mais um DojoCast. Nos vemos em breve com mais um novo convidado aqui. Foi um grande prazer. Nos sigam, deem like, deixem comentários, perguntas, nos chamem para um café. A gente pode fazer até um café virtual, chamando o Cristiano aqui também, né? Para a gente poder conectar e trocar ideia aqui sobre dados e AI. Até mais, pessoal.